Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Nesse vídeo eu gostaria de dar a minha resposta ao post da Ordem da Veracruz contra o sedevacantismo. Esse é um post muito curioso porque ele é capaz, realmente ele conseguiu a proeza de condensar em um limitado espaço, né, assim, 5 proposições falsas sobre o sedevacantismo. Então não é todo dia que nós vemos uma coisa dessa e também não é todo dia que nós encontramos assim proposições tão imponentes, bravatas tão ditas em tão alto tom, né, contra a nossa posição. Então é valioso deixar registrado aqui a nossa resposta sobre cada uma delas. Então a primeira proposição que nós encontramos no vídeo, no post da Ordem da Veracruz, é que o sedevacantismo é a maior de todas as heresias. E aí, a primeira coisa que a gente pensa é, mas de onde que ele tirou isso? Será que ele leu isso ali na Pascendi do Papa São Pio X? Eu acho que sim, porque o Papa São Pio X me disse algo mais ou menos assim. Ele falou assim, em latim, vamos ver em latim. O latim não é lá aquelas coisas, mas ele diz assim, omnium hereson conlectum esse afirmemos. Quer dizer, afirmamos ser aqui a coleção, a síntese, a reunião, né, de todas as heresias. Então, a coleção, a síntese de todas as heresias, ela certamente é a maior, ela certamente deve ser realmente a pior de todas. E de fato, é a pior de todas. Né? Se nós lemos a Pascendi, ele fala da pior de todas. Mas, então, está falando do sedevacantismo, o Papa São Pio X? Ele está falando do modernismo. Isso! Esse modernismo que nós sedevacantistas tanto combatemos e que é a razão pela qual nós nos opomos ao, entre aspas, Papa Conciliar e a sua religião, né, do Vaticano II. Porque esta religião se assenta neste modernismo, que é, vamos lá, síntese de todas as heresias. Então, é a pior de todas as heresias, é o modernismo. Então, você dizer que o sedevacantismo é a pior de todas as heresias é um erro crasso, mas enorme. É uma vergonha para um católico tradicional que nós presumimos que saiba disto, que o grande problema, né, a razão de a gente se incomodar tanto com esse negócio de Vaticano II é porque ele é a institucionalização do modernismo, que é extremamente pernicioso para a religião católica. Então, aqui já temos uma proposição inaceitável e assim um erro realmente vergonhoso. É de ficar vermelho. É de enrubescer a face, dizer que a maior de todas as heresias é o sedevacantismo, quando nós temos aqui a grande referência de São Pio X dizendo que a maior de todas as heresias é o modernismo. E me desculpe, mas os tradicionalistas dizem que o próprio Francisco é um modernista. Né? Ou seja, Francisco ele cai numa heresia muito maior do que o sedevacantismo. E, no entanto, esses da Ordem da Veracruz estão justamente defendendo, acobertando o modernismo quando eles acusam o sedevacantismo. Ou seja, eles dão um tiro no próprio pé. Eles, quando falam de sedevacantismo, eles de repente se transformam em verdadeiros modernistas. Sim. É aí que você começa a perceber que uma pessoa está mentindo para você. Quando ela, sendo muito inteligente, muito sabida, ela começa a dizer coisas absurdas, cometer erros crassos. Né? Aí você já vê que tem um erro. Eu peço que o autor considere, veja o que você fez. Entende? Veja como isto soa falso, o que você está dizendo. Entende? E aí você vai começar a considerar isso com mais seriedade. Eu espero que esse nosso vídeo aqui ajude neste sentido. Tá? Já temos muito material no site sobre o assunto. Eu peço que se aprofundem. Agora vamos para a segunda proposição falsa do artigo. Ele diz assim, o sedevacantismo é contra a tradição da igreja. Realmente? Contra a tradição da igreja? Não, novamente, falso. O sedevacantismo não é contra a tradição da igreja, ele está em plena conformidade com a santa tradição da igreja católica. Por quê? Porque o sedevacantismo ele se baseia em 2 princípios.
Né? Os dois princípios. O primeiro princípio do sedevacantismo, né, é que a Igreja é infalível e indefectível na sua disciplina universal, isto é, na liturgia que promulga e nas leis universais que segue. Então, a liturgia da Igreja é santa, as leis da Igreja são santas. Isto é dogma de fé, isso nós cremos. Isto é magistério ordinário universal da Igreja. Isto é protegido, isto é seguro. Então, esta é uma proposição que todo católico, tem que defender. Tá bem? Nós vamos ver o que é opor-se a isso, o que significa opor-se a isso. Mas vamos para o segundo ponto do sedevacantista. Ele também vai dizer que um herege notório não pode ser papa por lei divina. Então, ele é impedido de ser papa por lei divina. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui, já que nós estamos falando de tradição da Igreja, para este primeiro ponto, tá? Que é um ponto fundamental mesmo, que muitos antissedevacantistas não percebem. Né? E por isso eu repito, né, esta questão, porque ela é fundamental e ela é menos notada, que é a seguinte, né? Todo tradicionalista, todo ele, sabe muito bem que a Igreja Conciliar promulgou uma missa nociva, né, à fé. Aplicando o princípio da indefectibilidade da Igreja a esse fato assaz evidente, ou seja, que foi dada uma missa má, temos a conclusão lógica de que essa missa não pode vir da Igreja Católica, mas de um inimigo. Foi o inimigo que fez isso. Não pode vir de Cristo, não pode vir do Espírito Santo. Porém, os tradicionalistas preferem adotar a posição jansenista, condenada por Pio VI na Auctoriam Fidei, segundo a qual a Igreja realmente pode estabelecer uma disciplina onerosa ou até mesmo nociva. Pio VI classificou essa proposição tão cara aos tradicionalistas, né, como, preste atenção, isto é o modo como o Papa classificou esta afirmação, de que a Igreja pode dar esse tipo de missa para as pessoas. Né? Então, ele diz assim, ela é falsa, temerária, ofensiva aos ouvidos pios, injuriosa à Igreja e ao Espírito Santo, por quem ela é conduzida, e no mínimo errônea. Então, o que acontece é o seguinte, né? Logo, a conclusão inevitável é, quando o sedevacantista não identifica o Vaticano II e suas reformas com a Igreja Católica, ele simplesmente segue a tradição da Igreja. Já os tradicionalistas, ao aderirem à proposição jansenista já condenada, repudiam a mesma tradição que alegadamente defendem. Como sempre, eles são capazes de constatar o problema, isto é, a missa ela é má. Né? Mas são covardes o bastante para preferirem adotar uma opinião condenada em vez de assumir uma posição firme contra o modernismo. E isso eles chamam, de uma forma muito infeliz, de prudência. Eles chamam de prudência, quer dizer, eu dizer que a igreja ela pode dar uma missa falsa, ela pode ensinar doutrinas falsas em toda parte, no catecismo e tudo, que ela pode fazer um código de leis ensinando pecado mortal. Certo? Quer dizer, então, isto é prudência. Que prudência há nisso? Você dizer uma enormidade dessa. Isso não é prudência? Que tradicionalismo há nisso? Você está seguindo a tradição? Claro que não. Quem dizia isso eram justamente os jansenistas, fulminados pela bula dogmática Auctoriam Fidei do Papa Pio VI. Compreende, então? Esse é o lado que vocês estão. Então, assim, quem que é contra a tradição sedevacantista? Não, são vocês. Da ordem da Vera Cruz, vocês são contra a tradição. Embora na maior parte dos assuntos vocês não são, mas nesse ponto aqui do Papa, vocês são absolutamente contra a tradição. E não adianta, você pode estrebuchar e tudo mais, mas não adianta, você continua estando contra a tradição nessa matéria. Ainda que o que você disse na terceira proposição seja verdade. Tá? Então vamos ver aqui. Terceira proposição é perpétuos sucessores. Né? Então ele diz assim, não, agora você sempre vai precisar ter um perpétuo sucessor. Então, nós somos obrigados a identificar, né, esse perpétuo sucessor com Francisco. Isto é falso. Isto é falso. Né? Porque se você partir de princípios católicos, você vai ser obrigado a não identificá-lo com Francisco. Entende? Porque, como eu falei, a igreja é falível e defectível, mas a igreja conciliar ela é falível e defectível. O Papa ele precisa, de necessidade, por lei divina, estar convertido, ou seja, ser um católico, e Francisco é, obviamente, um não católico.
Tudo isso é evidente, tudo isso está no foro externo. Né? Tudo isso é constatável empiricamente. Muito bem. Então, nesses princípios não há como errar, é extremamente seguro. Isso é aplicação de princípios católicos a fatos certos. Logo, a nossa conclusão não cai sobre qualquer anátema. Simplesmente sobre essa base. Vamos supor que existe esse tal do perpétuo sucessor que ele fala, esse Papa, que é necessário que sempre tenha um Papa, né? Governando a igreja. Muito bem, então ele está escondido em algum lugar. Agora, aplicando princípios católicos, não podemos identificá-lo com Francisco e com a religião conciliar. Tá? Fazê-lo é escandaloso. Se você faz isso, você está sendo um católico escandaloso, está dizendo uma coisa escandalosa, ofensiva aos ouvidos pios. Isso ofende o católico de verdade, um piedoso. Isso ofende. Você atribuir à esposa de Cristo, né, estas porquices que o Francisco faz. Tá? É você imputar à Imaculada Esposa de Cristo todos esses erros do modernismo conciliar, todas essas falsas doutrinas, essa falsa missa, esse falso código de canônicos, falso catecismo, toda esta falsidade. Então, se você faz isso, você está sendo muito mais contra a tradição que qualquer pessoa que simplesmente aplica princípios católicos. Então, o sedevacantista, por este simples fato, não cai sobre esse cânon imaginário do Vaticano I, que, entre aspas, é um anátema ao sedevacantismo. Não pode ser. Entende? Mas, além disso, né, no que se apoia esse mito dos perpétuos sucessores, de que sempre é preciso ter ali na Santa Sé um Papa vive e operante? Né? Num erro de interpretação crasso, que não se baseia em autoridade nenhuma, senão o livre exame de Denzinger. De fato. Né? Então, você tem que o autor ele é incapaz, né, de aduzir algum teólogo que o confirme no que está dizendo, que ó, é uma coisa gravíssima que ele está acusando, então ele precisa de uma prova bem clara. E, na verdade, qualquer pessoa que saiba ler e ler o documento, ele vai ver que ele está falando da perpetuidade do primado de São Pedro, ou seja, no primeiro capítulo da Pastor Eterno se fala com toda clareza que Cristo confiou a Pedro o primado sobre a igreja. Este primado, porém, aí está o segundo capítulo, não morreu com São Pedro. Ele continuou perpetuamente na igreja, né, em todos os sucessores de São Pedro em Roma. Entende? Então, por isso nós dizemos perpétuo sucessor. E por isso que a Cátedra de Roma, né, ela continua sendo o centro do cristianismo, ela continua sendo a cátedra para a qual todos nós devemos nos submeter enquanto católicos romanos, ainda quando não haja um Papa. A regra da fé continua sendo submissão ao Romano Pontífice, uma submissão à Cátedra de São Pedro, ao primado. Então, isto é obrigatório, mesmo em tempos de sé vacante. E a igreja deixa de ser igreja quando a sé está vacante? Não, não deixa de ser igreja, ela continua sendo igreja. Por esta submissão que nós temos à Cátedra de São Pedro. Não deixa de ser igreja. Deixa de ser igreja visível? Não deixa, continua sendo. Só falta a pessoa, mas o primado está ali. Isto é o que está na obra de teólogos que trataram especificamente sobre o assunto, mostrando que essa interpretação deles de que sempre haverá um perpétuo sucessor é uma ilusão. Né? Isto é realmente barbarismo, analfabetismo funcional, né? Livre exame de Denzinger, arbitrariedade. Né? E é isso que nós podemos atribuir a essa leitura equivocada. E já foi dada uma resposta bem extensa a isso, eu não vou me alongar aqui, sobre esta questão. Já foi dada no vídeo Os Perpétuos Sucessores e a Visibilidade da Igreja. Muito importante que assistam. Uma refutação a este vídeo está vacante e continuará vacante, porque isto aqui é um disparate. Simplesmente um barbarismo. Coisa de amador. Prosseguimos então com a quarta proposição. A proposição diz assim: contra os dogmas e a Igreja Católica coloca-se o sedevacantista. Realmente? Não. Quem se coloca contra os dogmas são vocês. Que se colocam contra o dogma da infalibilidade e indefectibilidade da Igreja na disciplina universal. São vocês que se colocam contra o dogma. E dizem, portanto, uma coisa escandalosa. Né? Os católicos que aderem ao sedevacantismo geralmente o fazem única e exclusivamente por causa da defesa dos dogmas, da disciplina e do magistério da Igreja contra o modernismo institucionalizado.
esta contra-igreja que o autor cinicamente chama de Sagrada Igreja Católica. Aí você já vê a falsidade, o erro, a enganação em ação. Porque você vê ele identificando a verdadeiramente pior de todas as heresias, ou seja, o modernismo institucionalizado, com todo o seu agnosticismo, emanentismo, progressismo nocivo, totalmente venenoso à religião, identificado com a Igreja Católica, esposa imaculada do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós já vemos aí, assim, realmente o tiro no pé que esse rapaz dá, porque ele é totalmente contra o modernismo, penso eu, mas ao mesmo tempo ele identifica esta seita modernista com a Sagrada Igreja Católica, o que é um absurdo, um verdadeiro absurdo. Quer dizer, São Pio X foi um papa católico, ninguém o nega, ele se opôs aos modernistas como os maiores inimigos dele, como inimigos pessoais, como inimigos do bem comum da Santa Igreja. Então como é que se a gente agora trata o inimigo como se fosse o chefe deles? Entende? É absurdo, é realmente uma posição triste. E assim, posto que se supõe haver da parte do autor o conhecimento prévio de toda a fétida podridão emanada do Vaticano II, essa identificação é extremamente injuriosa ao Espírito Santo e à Igreja de Deus, sem falar que este amor à tradição dele é uma grossa mentira. Se amasse a tradição, não consideraria o Vaticano II e suas reformas como uma obra da Igreja. Aí nós já vemos que o amor à tradição, o suposto amor à tradição, ele é tão verdadeiro, tão sincero, quanto o amor que ele quanto os argumentos feitos contra o sedevacantismo. Ou seja, é postiço, é falso, é ridículo e risível. Então a realidade é essa. E por fim, quando você já não tem mais o que dizer sobre o assunto, quando já falou assim demais e você já não tem realmente o que falar, aí você vai usar o típico argumento de seita. Vamos citar o nosso fundador, o argumento Lefebvre, como se ele fosse Deus. Então, o Lefebvre, ele diz assim, que não quero colocar vocês numa situação impossível, por isso não sejam sedevacantistas. Embora o Lefebvre realmente, o Monsenhor Lefebvre foi uma pessoa heróica, uma pessoa digna de estima, esta afirmação dele não é digna da pessoa que a disse, que a proferiu. Nós sabemos que o Monsenhor Lefebvre, em outros lugares, se posicionou bem mais favoravelmente ao sedevacantismo. Sabemos que ele o considerou como uma possibilidade, de fato, e uma possibilidade respeitável. Porém, há também em Monsenhor Lefebvre esse aspecto antissedevacantista, que os tradicionalistas hoje sabem explorar mais do que nunca. Porém, esse argumento do Monsenhor Lefebvre tem que ser julgado pelo que ele realmente vale. E, ante o que já foi dito, ele vale pouquíssimo. Pouquíssimo. Por quê? Porque, vamos lá, pode haver uma situação mais impossível do que identificar a esposa de Cristo com a seita modernista? Pode haver uma situação assim mais impossível realmente, quer dizer, eu identificar a Igreja de Jesus Cristo com esta hidra modernista, sua maior inimiga, destruidora da religião católica? Isto pode caber isso na sua cabeça? Quer dizer, isso é uma coisa realmente contraditória. Entende? A Igreja é guiada pelo Espírito Santo, enquanto o modernismo é guiado pela maçonaria. Então como é que pode haver essa união entre Cristo e Belial agora? E ser tudo a mesma coisa? Isto é uma situação impossível. Agora, é muito mais fiel à doutrina da Igreja e aos acontecimentos históricos de que temos conhecimento, você justamente separar. Quer dizer, houve uma infiltração modernista, no concílio eles tomaram conta das instituições católicas e realmente houve ali um massacre do catolicismo, porque a partir dali eles institucionalizaram uma religião anticatólica no lugar da Igreja Católica. E os verdadeiros católicos são aqueles, como os tradicionalistas dizem, nós subscrevemos isso, aqueles que se mantiveram fiéis à tradição e não se uniram ao cisma modernista. Então, os verdadeiros católicos somos nós, da tradição, espalhados aí por esse mundo. Nós somos verdadeiros católicos. Agora, os modernistas não. Os modernistas eles aderem à síntese de todas as heresias. A pior das heresias. Então, assim, caiam na real, meus caros administradores, editores, autores da ordem
da Veracruz. Caio, na real, o inimigo maior não somos nós. Nem somos inimigos, nós somos profundamente católicos nas nossas premissas e nossas observações. Nós estamos em unidade com todos os católicos militantes de todos os tempos, que sempre lutaram contra novidades. Os verdadeiros inimigos são aqueles ali do modernismo institucionalizado, da seita do Vaticano II. É esse que nós temos que nos unir com todas as forças para destruir. E se existe uma coisa que nós devemos fazer, né, é repudiar o Vaticano II, veementemente. E para fazer isso de uma forma efetiva, não adianta fazer isso em comunhão com eles. Você não pode combater o inimigo se você está em comunhão com ele. Você não pode. De uma forma efetiva. Os católicos eles sempre consideraram como cúmplices aqueles que assim procederam. Por exemplo, na época dos arianos, aqueles que aceitavam estar em comunhão com os arianos eram chamados de semi-arianos. Assim também os cúmplices dos galicanos, semi-galicanos. Assim os cúmplices dos protestantes, semi-protestantes. E assim vocês agora, infelizmente, que ficam fazendo apologia ao Bergoglio e à sua seita, vocês que ficam fazendo apologia ao modernismo, combatendo nós como se fôssemos grandes hereges, que não somos, né, ficam na posição de semi-modernistas. Não poderia haver algo mais infeliz, não poderia haver um fim mais triste do que este. Do que vocês, que se baseiam em grandes autores, em baluartes, em verdadeiros soldados do reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, se renderem e cooperarem com o maior inimigo da religião católica atualmente. Isso não lhes convém. E é para alertá-los sobre isso e para mostrar realmente de forma cabal os erros contidos no post de vocês que eu fiz esse vídeo. Eu espero que eu tenha sido capaz de cumprir a minha missão. Eu espero que eu tenha sido capaz de dar testemunho da verdade. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima.